programa Insights com a Dani Dutti, hoje com a maravilhosa Larissa Pacheco, cirurgiã plástica, com um know-how que vocês não fazem ideia. Nós vamos falar hoje sobre autoestima feminina e quando esses procedimentos aí conseguem auxiliar para dar uma melhorada aí, né, Lari? Venha pra cá, meu amor, obrigada por estar aqui, eu tô muito feliz pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Dani, é um prazer imenso estar aqui com você. Linda. Você sabe que tem toda a minha admiração, eu conheço você, mas as pessoas que estão aí não conhecem o quão fantástico você é. Então conta um pouquinho pra eles como que você chegou no mundo das cirurgias plásticas. Eu sempre quis ser cirurgiã plástica, então eu acabei fazendo medicina para ser cirurgiã plástica. Fiquei aberta durante a faculdade a gostar de outras especialidades e eu acho que eu seria qualquer especialista médica, né? Mas a cirurgia plástica realmente roubou meu coração mesmo antes de eu me formar e de entrar na faculdade, né? Então eu já tinha essa ideia muito clara. Eu acho que trazer autoestima para a vida de uma pessoa é muito gratificante. Você vê aquele sorriso, às vezes uma emoção, né, da pessoa que tem aquele sonho, que está realizando com você. Isso não tem palavras para descrever. Eu imagino. Você deve ver isso todos os dias no seu consultório. E justamente eu acho que nesse ponto que eu gostaria de entrar com um primeiro questionamento. Existem muitos tabus sobre procedimentos, cirurgias plásticas. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão, como que você, nos bastidores, enxerga isso, como você lida com esses pontos de vista. É muito engraçado porque tem várias formas de lidar, né, com o desejo de fazer a cirurgia plástica. Então, são vários tipos de perfis. Tem pessoas que já são super determinadas a fazer e gostam e tem o apoio, né, tem uma rede de apoio maravilhosa. E tem as pessoas que demoram um pouquinho mais até chegar nessa decisão. Então tentam outras formas de conseguir o resultado que buscam. E também tem muitos boicotadores ao redor. Isso é perigoso e triste às vezes, porque a rede de apoio é essencial para qualquer tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Sim. Principalmente para uma que vai mudar a autoestima e vai mexer com o sonho, vai mexer lá dentro da pessoa. Então ter uma rede de apoio sólida é muito, muito importante. Então eu vejo que a cirurgia plástica, ela acaba dividindo um pouco as opiniões. Mas quando a pessoa, ela tem perto dela, e isso pode ser, Dani, familiar, pode ser amigo, qualquer pessoa, tá, que esteja ao redor, apoiando ela nesse sonho, isso se torna muito mais leve e contribui demais, inclusive, para a recuperação. Então a gente consegue perceber isso no consultório todos os dias, como se desenvolve essa cicatrização, como o pós-operatório se torna mais leve quando existe esse apoio ao lado dos pacientes. Interessante, o corpo responde a esse amparo que existe, essa Demais. Aceitação ou recursos para ela se ancorar nesse momento. É isso que eu percebo. Eu percebo Olha que os só. Pós-operatórios mais leves e mais tranquilos, mais programados, são daquelas pessoas que têm com quem contar. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Você falou de sabotadores, né? É. O que seria isso? Conte-nos. Para quem gostaria, né, de fazer um procedimento, já fique bem atenta aqui, ó. Tô percebendo. Exatamente. O que seria? Existem muitos assim, cônjuges, até amigas, né, que se dizem amigas, eu falo, que falam assim para paciente, por exemplo, mas você precisa disso? Imagina, não precisa. Ou cirurgia plástica é supérfluo, você consegue isso fazendo uma academia. Tem muitas coisas que a gente não consegue resolver só na academia. Claro que é um complemento importantíssimo o exercício físico, inclusive para manutenção do pós-operatório, né? Mas com certeza tem vários casos que só o exercício físico não vai auxiliar, não vai resolver, né? Sim. Então essas pessoas a gente vê que vão minando o sonho, né? Ai, mas é perigoso, ai, mas é supérfluo, né? Já tive casos da paciente que juntou aquele dinheirinho tudo pra fazer e aí veio o marido, por exemplo, pegou o dinheiro e comprou uma moto. Olha só. Sem a pessoa saber. E aí acabou com o sonho da pessoa. Então isso, olha, se tem uma dica que eu possa dar aqui. Dicas, a gente adora dicas. Faça o que o seu coração mandar, sabe? Ok. Porque só a gente sabe o nosso incômodo, né? Isso é Às vezes verdade. alguém vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, mas você não precisa disso. Mas só você sabe o tanto que aquilo incomoda, o tanto que aquilo é uma pedrinha no sapato, sabe? Sim. Então se você tem esse incômodo, se você gostaria de mudar isso, né? Gostaria de mudar a autoestima, vai atrás do seu sonho, porque vale muito a pena. E a vida passa muito rápido, Dani. Muito, Quando a gente muito. vê, a gente já fez, eu vejo lá no consultório, né? Já tá com um mês de pós-operatório, já tá vivenciando esse sonho. Sim.
isso não tem preço. A autoimagem tem muito a ver com a identidade da pessoa, como ela se reconhece, o quanto aquilo fortalece muitas vezes para fazer outras coisas. Então, é um fator limitante quando aquilo, né, realmente te incomoda e você não consegue ajustar com outros meios. A questão, como você falou, acho bem importante, a nossa expectativa, né, ser condicionada à expectativa alheia. Exato. Então, existe a questão do pertencimento. Se eu fizer e aí as pessoas não vão mais me aceitar, ou que estão contra mim, que ambiente que eu vou estar pós-operatório? Então, é um prós e contras muito desleal, se você parar para pensar. Né, Sem dúvida. Tem muitas pacientes que têm algumas religiões que vêm, assim, de uma forma negativa a cirurgia plástica. E as pessoas, elas me falam, ai, doutora, eu até quero tirar a pelinha que me incomoda da minha barriga, mas se eu fizer uma lipo, aí eu não vou ser aceita na igreja. Olha só. Então isso é triste de dizer, porque é uma coisa muito técnica, inclusive, né? E quem que vai saber que você fez a lipo ou associou a lipo com a retirada de pele, né? Então eu respeito muito. Ok. Eu acho que se a gente também ultrapassa o limite que a pessoa tá te dando, é um desrespeito, é uma violação ao corpo e à vontade da pessoa, isso tem que ser respeitado demais, né? Ela não pode se sentir, assim, violada mesmo. E ela tem que ser respeitada, se sentir à vontade com o procedimento. Mas que eu acho assim muito triste de ver, eu acho, porque às vezes a pessoa não realiza o sonho que ela quer, ou não completamente, né? Por causa da visão dos outros, ou do que os outros vão achar, do meio que ela vive. Exato. Sim, perfeito. Lembrando que, né, você é o caminho, é o meio, mas a escolha é da paciente. Com certeza. Né, ou do paciente. Então existem vários tabus. Existem. Cirurgia plástica é supérfluo, não precisa, mas viu, a Larissa já está trazendo pra gente. Realmente mexe com a autoestima e só você sabe o quanto isso te limita ou te impede de fazer alguma coisa. Agora, tem cirurgias aí que realmente são tabus, né, Lari? São mesmo, é verdade. Por exemplo, a cirurgia íntima. O quanto isso mexe ou deixa a mulher fragilizada diante de novos relacionamentos. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tabu aí. Sabe quando a gente vê que é um tabu? Quando a gente faz uma cirurgia íntima e a pessoa às vezes vem com acompanhante e fez outros procedimentos juntos, né? Daí nesse caso. E eles falam assim pra mim, doutora, olha, o meu acompanhante não sabe que eu fiz a íntima. Então, quando for me examinar, né, nessa região, vamos dar um jeitinho de tirar o acompanhante da sala, tudo. Nem para acompanhante não fala para amigos, né? E as próprias mulheres têm muito tabu em relação a esse assunto. Uma não fala para outra, inclusive, que fez, sabe? Engraçado, né? É uma das cirurgias que eu mais faço. E aí eu vou deixar a curiosidade pra você que tá nos assistindo, porque eu quero saber por quê, né? Que existe tudo isso. No próximo bloco a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que se você já pensou e repensou, pode ser uma oportunidade para você destravar isso. Fiquem aí, a gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Insights com a Dani Dutti, com a maravilhosa Larissa Pacheco, falando sobre cirurgia plástica, procedimentos, como é isso vinculado à nossa autoestima, desmistificando tabus. Estávamos falando no outro bloco sobre cirurgia íntima. Fale um pouquinho mais pra gente, Lari, como que funciona isso, né? Nos bastidores, para que quem está nos assistindo, se tiver vontade de fazer, não vai perder tempo, né? Já vai ficar mais leve. Dani, a região íntima, ela pode ter várias queixas, né, das mulheres. Sim. Então, a que eu mais recebo é quando os pequenos lábios são muito hipertrofiados. O que é isso? Quando tem muito tecido, Perfeito. né? O que é já, assim, o consenso numa cultura como a nossa? Que os pequenos lábios têm que ser do mesmo tamanho dos grandes ou um pouquinho ainda pra dentro. Tá? Então, quando ele ultrapassa um pouquinho, as mulheres já não se sentem à vontade. Isso esteticamente, mas também pela funcionalidade. Por quê?
Porque fica um volume um pouquinho mais exacerbado ali. Então pode aparecer no biquíni, pode causar mais candidíase pelo abafamento da entrada da vagina. Olha que interessante. Nas relações sexuais também pode atrapalhar muito. E o que acontece? Como esse tecido fica um pouquinho mais para fora, ele escurece geralmente, pelo atrito mesmo com a roupa íntima, né? Perfeito. Não só isso, mas existe também as queixas, principalmente depois de 50 anos, da perda de volume dos grandes lábios, que a gente pode fazer o enxerto de gordura, e isso eu acho o máximo, porque a gente pode limpar. Sabia que podia fazer, maravilhoso. A gente limpa a gordurinha de um lugar que incomoda e coloca num lugar que tá faltando. Quer coisa melhor? Doisinho, já não dá. resolve tudo. Exatamente. Muito Tem interessante. isso. Existe também o excesso de volume do capuz do clitóris, que é uma queixa constante também e que atrapalha, né, na hora de chegar ao orgasmo, ao clímax na relação sexual e também na estética, na hora que essa moça vai se relacionar, né, vai arrumar um namorado. Então, é uma cirurgia que abrange desde as meninas novas Olha só. até as senhoras, né? Fora isso, o que a gente tem? Os procedimentos de consultório, tá? Então, aqueles que clareiam a região íntima, que é uma queixa muito comum, principalmente na nossa cidade, né? A gente mora Sim. na praia, Sim. então as pessoas estão constantemente de biquíni, é uma coisa que incomoda mesmo. Existe também a sudorese na região da virilha, Sim. que a gente pode usar da toxina botulínica Olha só, para melhorar a sudorese. Uau, tá é todo- incrível. Gente, isso aí tem... É muito bom. E também a gordurinha do pubis. Tem muita gente que fala que é o capô do Fusca. sim, Desculpa. sim. Pode falar, porque... Olha só. Exatamente. E aí, essa gordurinha a gente pode fazer uma lipoaspiração Tá. e já colocar nos grandes lábios, como eu acabei de falar, tá? Uau. Agora, vamos supor que a pessoa seja muito magra e não tenha de onde tirar gordura. Olha que privilégio. Sei, poucas, né? Poucas. Poucas não tem os 10 ml para tirar, né? Mas a gente pode também usar do ácido hialurônico, então do preenchimento de ácido hialurônico, ou também da aplicação dos bioestimuladores para produzir colágeno e tirar aquele aspecto também enrugadinho que acontece depois da menopausa, né? Que por a baixa Sim. de hormônios causa isso, né? Uma flacidez um pouco mais acentuada, né? A pele que não tem mais tanta hidratação. Então temos todas essas opções de tratamento na região íntima que incrível. podem ser realizadas inclusive em conjunto ou sozinhas e muitas delas em consultório. Eu achei interessante isso. Você Sim. pensa numa cirurgia íntima super complicada, vou ter... E Não não, é. no consultório prático, de uma maneira não incisiva. Que sensacional. Se a pessoa ela tem um limiar de dor bacana, que consegue, né, ficar acordada para receber uma anestesia local, né, ela Joia. consegue fazer isso no consultório sem problema nenhum, tá? Perfeito. A maioria hoje das minhas pacientes fazem em consultório. Ai, que maravilhoso. Porque as pessoas têm preferido Sim. procedimentos mais simples, né, Dani? Não querem a internação, Sim. não querem o hospital, o ambiente hospitalar, principalmente depois da pandemia, né? Nós ainda estamos, né, numa pandemia Sim. aí. Então, tudo que possa evitar essa internação, eu percebo que as pessoas estão preferindo. Então, fica muito legal essa opção de fazer com anestesia local na clínica. Que sensacional. É muito Então, bacana. Não tem desculpa. Dá pra Não. fazer, dá pra conversar com a Lari, ver como que seria a melhor opção. Uma pergunta sobre isso, por exemplo, a pessoa tinha um pouquinho de obesidade ou veio aí emagrecer consideravelmente, fez uma bariátrica, enfim. Sim. A região íntima tem influência sobre isso? Então ela ficou mais flácida? Não tem a ver? Como é que é isso? Ganho de peso ou perda de peso? A região íntima em si, de pequenos, grandes lábios, a gente não vê tanta influência. Ok. O que influencia mais? Os entornos da região íntima. Então, vamos lá. Face interna de coxa, que com certeza posso te dizer que é uma das regiões mais ingratas do corpo humano. Que não porque a há gente meio tem de- muita flacidez, né? É braço e face interna da coxa. Sim. E o pubis também. O que a gente vê? 2 padrões, tá? Então, aquela pessoa que emagreceu bastante, mas ficou com uma gordurinha localizada em pubis, e Ok. que super se incomoda com isso, porque de repente ela se vê magra, né? Sim. E com uma gordurinha localizada numa região que incomoda muito a mulher. Qual que é a queixa? Ai, doutor, eu ponho uma roupa de ginástica pra malhar e os homens ficam todos olhando. Ok. Todas falam isso pra mim. Ok. Todas.
ou se não, aquela que emagrece muito e realmente essa região também emagrece, e só que aí vem uma flacidez. Que também não é bem-vinda, né? Então a gente também tem esse reposicionamento da parte pública, que é super importante, inclusive no ato sexual, porque ela reposiciona toda aquela região, sem falar na autoestima, né? Que tem várias mulheres que não tiram nem a roupa, ou se não ficam se cobrindo, ou ficam num ambiente mais de penumbra, por causa da autoestima que não tá legal, não tá elevada. Gente, isso é saúde, né? É a sua autoimagem, como você se percebe, é amor próprio, é autocuidado. É importantíssimo a gente estar falando sobre isso, porque por conta desses tabus ou até de padrões que a sociedade, né, ou até a cultura, elas trazem para as nossas vidas, e esses procedimentos ficaram engessados aí nesses conceitos e que nós estamos quebrando hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre procedimentos mais simples, agora facial, o que dá para fazer, o que não dá para fazer em consultório, porque a gente faz cirurgia plástica, meu Deus, eu sou prova viva disso, que dá pra dar uma empinadinha, uma ajustadinha. Com certeza. Maravilhosa, Larissa, com as mãos de fada. Conte-nos quais procedimentos são mais procurados, por favor, no consultório, o que você consegue realizar aí pra gente? Eu vou falar do meu público, né, Dani? Que quem me procura, graças a Deus, tem o meu perfil de naturalidade. Eu prezo muito pela elegância e naturalidade, né? Eu não gosto muito daquele chavão de falar harmonização facial. Eu acho que ficou muito vulgarizado, vamos dizer assim, muito banalizado, né? Porque a gente tem visto muita desarmonização facial por causa de excesso de produtos, por indicações mal feitas, às vezes pelo profissional que não está visando tanto a segurança do paciente ou a naturalidade, né? Claro, temos gosto para tudo e temos profissionais para todos os gostos, né? Sim, identificação é isso. Com certeza, e tudo bem. Só que eu gosto muito da naturalidade. Eu gosto de... Você sabe bem, Dani, eu gosto de passo a passo fazendo os procedimentos. A gente poderia fazer muitos por dia, por exemplo? A gente pode, mas por que não fazer um ou dois? Esperar fazer o efeito? Quem sabe a gente não tenha nem o próximo passo, porque aquela paciente ela vai ficar satisfeita. É muito melhor. Você invade menos, você usa menos produto naquele organismo. Perfeito, não é melhor? Perfeito. Então o que a gente pode fazer? Eu gosto muito de tratar facial, né, no consultório, e fazer um rejuvenescimento de uma forma progressiva, de modo que as pessoas olhem para você e falem: nossa, mas como você tá bonita, o que você fez? Isso me prova que eu sou uma boa médica. Gente, é sutileza no detalhe, Lara. Isso é maravilhoso. Mesmo, Eu quero saber muito mais o que dá para ser feito em consultório e quero te fazer mais algumas perguntinhas curiosas. Vocês estão curiosos para saber mais? Eu também, eu tô amando. Fiquem aí, a gente já volta. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno, e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, vir conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço. Estamos de volta aqui para o programa Insights com o Dani Dutti, nesse terceiro bloco, para continuar falando um pouquinho sobre procedimentos cirúrgicos, o que pode, o que não pode, o que dá para fazer ali. Tá interessado em saber? A Lara vai contar pra gente agora. O que dá para fazer num consultório hoje que não é necessária internação e aquela burocracia toda, para quem quer amanhã já mudar alguma coisinha, Lara? Dani, hoje em dia a gente observa que diminuiu um pouquinho o número de cirurgias de face, o lifting que a gente chama, ou ritidoplastia, né? Isso porque aumentaram muitos procedimentos e as opções de tratamento de face lá no consultório. Surgiram muitos produtos novos, muitas técnicas novas, e também os cirurgiões plásticos e os dermatologistas adquiriram muito know-how em fazer, né? Então a expertise também melhorou muito. E a gente começou a voltar os olhos para isso, porque realmente é possível a gente rejuvenescer
Ou envelhecer de uma forma mais natural, mais suave, fazendo esses procedimentos. Perfeito. Eu gosto muito, como eu te falei, de naturalidade. Eu acho que isso é muito importante porque a gente evita aquela utilização de produto indiscriminada, Sim. né? Ou senão muitas aplicações uma atrás da outra. Então, o que é importante, eu acho que para todo mundo saber que está em casa, é sempre profissional, ser um profissional que está alinhado com a sua expectativa, né? Além disso, um profissional que seja especialista no que faz, para você ter a certeza de que está usando produtos que estão realmente sendo bem indicados, os procedimentos também. Então, nós temos uma gama aí de produtos e de tratamentos, né? Sim. São os que tiram as rugas, por exemplo, a toxina botulínica. Mulheres, Maravilhoso! Os que dão volume nas áreas que já tem depressão, né? Que tem aquele sombreamento quando a gente está assim sob a luz, que são os preenchimentos, por exemplo, com ácido hialurônico. Maravilhoso. Não queria contar não, mas é maravilhoso. A gente revela. Ai, adoro. Tem a cerejinha do bolo, que na minha opinião são os bioestimuladores. O que é isso? Os bioestimuladores são os estimuladores do próprio colágeno da paciente. Então isso é muito bacana, Sim. né? Porque é como se a gente passasse um ferrinho, eu falo para meus pacientes. Então a gente dá aquela esticadinha, né? Eu falo que é a cereja do bolo porque, Dani, depois que você já tirou a ruga, depois que você preencheu o que faltava, volumizou as áreas de maior depressão, a gente vem e passa o ferrinho do bioestimulador, então a gente produz o colágeno, né? Perfeito. O produtor de colágeno também pode ser em formato de fios. Olha. Então esses fios, eles vão estimular o colágeno da pessoa e também vão fazer uma leve tração, se for esse o objetivo. Então começa a cair aquele bulldoguinho, a gente dá uma puxadinha, Fantástico. sempre com muita parcimônia. O que eu acho importantíssimo a gente falar pro pessoal de casa. Diga-nos. Todos os produtos que forem aplicados em você, eles têm que ser absorvíveis. Não se usa mais colocar produtos inabsorvíveis que com o processo de envelhecimento natural que nós temos, eles vão caminhar, mudar de posição. Eles podem ser aplicados com uma técnica não tão correta de higiene e podem causar problemas futuramente, como infecções, reações de granuloma, que são as reações de corpo estranho. Perfeito. Então é importantíssimo você aplicar sempre produto absorvível, até porque se for um efeito adverso que possa ocorrer ali. Então, por exemplo, uma área de isquemia, que é quando a vascularização está prejudicada, ou o produto que foi colocado em muito volume, a gente precisa ter um antídoto para esse produto. Isso é bom. Né? Ok, então você ficou tem que procurar... demais. Exatamente, a gente corrige, né? Ou, deu um efeito adverso, desencadeei uma alergia, eu tenho condições de retirar esse produto, derreter o produto, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Isso é segurança no procedimento. Isso causa segurança pro paciente, pro médico que está aplicando. Então isso é uma coisa que eu preciso fixar na cabecinha de cada um que pensa em fazer esses procedimentos no consultório. Perfeito. A recuperação é imediata ou às vezes muito mais rápida do que uma intervenção. Muito mais rápida. Olha, tem muitas pacientes, por exemplo, que vêm na hora do almoço fazer os procedimentos e volta para trabalhar e nem fala pra amiga, viu? Eu voltou plena. Mas não, você tá mais bonita, o que aconteceu? Exatamente. Fui pra fazer um make ali, uma maquiagemzinha. Sensacional. O Então, horário muito mais rápido. procurado no consultório de cirurgia plástica é a hora do almoço. Revelando aqui, né, os bastidores. Lara, incrível. Mas esses produtos têm prazo de validade. Eles precisam, de tempos em tempos, serem reavaliados para reposição, correto? Sem dúvida. A gente fala em tratamento e não em aplicação. Ok. Né? Tem gente que fala assim, eu vou rejuvenescer, quero colocar uma maçã do rosto e vou fazer uma aplicação. Nunca. Tudo que a gente tem na vida, a gente tem que dar manutenção, não é assim? Carro, casa. Sim. Não é diferente com o corpo. Eu falo que a cirurgia é plástica, mas o nosso corpo não é de plástico, né? Perfeito. Então a gente vai envelhecendo com o passar do tempo, a gente vai perdendo colágeno e é claro que a gente tem que fazer essa reposição, essa manutenção, seja semestral ou anual, dependendo do tipo de tratamento que for escolhido. Perfeito. Então é autocuidado, é carinho, Sem é estar ali se dúvida. observando, lógico, entendendo que cada um tem a sua fisiologia, né, com
uma profissional incrível que gosta dessa naturalidade, vai te orientar muito bem. Eu tenho uma curiosidade, e aquela cirurgia que agora está muito em alta, da questão do tirar o silicone, é verdade que as pessoas estão optando agora por tirar? Antes queriam colocar, agora querem tirar. Por quê? É verdade. Sabe me dizer, a procura aumentou bastante, e como é feito isso? Como que você orienta? Como funciona? Hoje em dia, Dani, a gente já sabe que existe uma doença ligada ao silicone, tá? Ok. Que é relativamente rara, mas que pode acontecer. E toda vez que a gente vai colocar um silicone numa paciente, a gente tem que deixar muito claro para ela que pode acontecer isso. E como que a gente fica sabendo? Só quando coloca, né? Não tem outra situação que a gente saiba que possa acontecer. É a chamada síndrome ásia. O que ela faz no corpo humano? Ela pode dar diversos sintomas, tá? Queda de cabelo, infertilidade, dores de cabeça muito recorrentes, entre outros vários sintomas, tá? Perfeito. Então, o que aconteceu? A gente começou a estudar um pouquinho mais isso dos últimos anos pra cá, e a gente tem um alerta em relação a isso, tá? O silicone ele é maravilhoso quando ele é bem indicado para aquela paciente que precisa e que não desenvolve contraindicação ou efeito adverso. Eu sou um exemplo disso, por exemplo, né? Mas quando a gente consegue fazer uma mama que não precise de silicone ou de alguma coisa que vem de fora, poxa, eu falo que é um privilégio, né? Ter uma glândula bacana que consiga fazer. Então a gente vai para esse lado. Gosto muito também da mama sem silicone. Então a cirurgia de explante, ela começou a aparecer. Explante é a retirada do silicone, né? Ela começou a aparecer desde que a gente viu esses casos de síndrome ásia acontecerem. Interessante. E aí você pode me perguntar, mas nossa, a gente tira o silicone e aí? Como é que faz essa reconstrução, né? Fica incrível. Uau. Fica muito bom, porque a gente usa a própria glândula da paciente, a gente pode usar ali o retalhinho, né, que é com a glândula, a gente forma essa mama lá dentro, e a gente pode também usar enxerto de gordura. Olha, reconstrói. Exatamente. Então, aquilo que eu falei no primeiro bloco, a gente tira a gordura de um lugar que está incomodando e coloca na mama. O que é bacana, porque é uma substância do próprio corpo, né? Sim. Então, com certeza não vai ter rejeição, a gente não tem esse problema com a síndrome ásia do silicone. Como a ciência, a medicina evoluiu, vejam vocês. Então não tem o porquê a gente ficar ali dentro do nosso casulo sofrendo com algumas coisas que nos incomodam. Profissionais como a Larissa podem te orientar e aí esclarecer para você o melhor procedimento, te orientar nas decisões, eu digo. Lari, onde você atende, onde as pessoas podem te encontrar para que elas possam se sentir em casa, como você fala ali, tão acolhidas? Conte-nos, anotem aí onde ela está. Eu vou deixar meu Instagram, né? Tá bom. É @doutora Larissa Pacheco. Eu atendo em São Paulo, em Santos. Lá no meu Instagram tem o endereço, tem os telefones de contato e vai ser o maior prazer receber. Ela tem um instituto maravilhoso, a Lari é uma querida. Acompanhe o trabalho da Larissa nas redes sociais, porque tem muito conteúdo, ela esclarece muitas dúvidas. Eu gosto. Eu falo que a Lari não tem clientes, ela tem fãs, merecido, porque seu trabalho é incrível. Eu sou muito feliz de ser sua cliente também, além de ser sua amiga e temos esse contato tão gostoso. Lari, eu quero te perguntar, se fosse para deixar um outdoor com o seu legado, qual seria a frase de Larissa Pacheco? Eu vou usar uma frase meio clichê, assim, mas que eu acredito demais, que é: a gente não consegue ser feliz e bonito por fora se lá dentro tem alguma coisa que incomoda. Então, se você é uma pessoa do bem, se você está praticando bem para os outros, se você está distribuindo energia para o mundo, energia boa, essa beleza com certeza vai se manifestar exteriormente. Ai, que linda! Lari, você é muito especial para mim, eu tenho um grande respeito, uma admiração imensa e assim, eu sou muito feliz, né, de conviver com você. É muito. Eu espero que você continue manifestando tudo isso nesse mundo, que as pessoas possam te encontrar, possam encontrar seu trabalho e se sentirem acolhidas como eu já fui, né, com alguns detalhes que Lari ali fez. Dani, aqui e ali fez toda a diferença, muito obrigada. E assim, eu falo para vocês, são mãos de fada. Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço, você é muito querida pra mim, pra toda a minha família. Você fez uma diferença grandiosa na nossa família, viu, Dani? Oh, meu amor. Só tenho a te agradecer. Muito obrigada. É muito gostoso estar com uma pessoa especial assim. Queridos, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, assim como eu. Confiram os próximos programas. Eu espero que você, como mulher que nos assistiu, não espere para deixar sua autoestima elevada com procedimentos como a Lari trouxe pra gente, que são tão especiais, né, tão relevantes pra nossa vida. Até mais.